Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de novembro de 2025 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para participar conosco ao vivo. Se você está assistindo este estudo de forma gravada, o estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30. Então, venha participar e nos ajudar a estudar esta grandiosa obra. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos no estudo de número 11, e no estudo de número 11 nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana retrasada, visto que na semana passada nós não tivemos o estudo. Então, eu vou fazer um breve resumo para que a gente consiga contextualizar e dar continuidade no estudo. Então, nós estávamos falando sobre o Espiritismo é provado por milagres? Então, essa aqui é uma pergunta que Kardec vem fazer todo um estudo sobre, pelo fato de terem questionado que todas as religiões, as grandes pessoas, né, do passado demonstravam a sua relação com Deus através dos milagres. E o Espiritismo, qual milagre ele tinha feito para que ele pudesse responder, para que ele pudesse dizer que ele era uma religião, né, que se relacionava com Deus? Então, fazendo um resumo aqui do que a gente estudou na semana passada, o estudo responde à acusação de que o Espiritismo carece de milagres para provar sua verdade. Explica que a doutrina não se apoia em prodígios, pois não pretende que Deus suspenda as leis naturais. Seu fundamento é a constatação de um fato, a manifestação dos espíritos, observada em todos os tempos e hoje explicada por leis que retiram desses fenômenos o caráter sobrenatural. Mostra que milagres não são critério de verdade, já que religiões diversas e até falsos profetas o realizam. A verdadeira prova do Espiritismo está na observação, na razão e nas consequências morais que confirmam a imortalidade, a individualidade da alma e os princípios comuns às religiões. Então aqui eu passo para o Pereira dar continuidade no estudo de hoje. Então, boa tarde a todos. Estamos dando continuidade aí, né, no estudo, né? Kardec continua. Há duas coisas no Espiritismo: o fato da existência dos espíritos e de suas manifestações e a doutrina daí resultante. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida, senão pelos que não viram ou não quiseram ver. Quanto ao segundo, a questão é saber se essa doutrina é justa ou falsa. É uma questão de apreciação. Se os espíritos só manifestassem a sua presença por meio de ruídos, movimentos, ou seja, por movimentos físicos, isto não provaria grande coisa, pois não saberíamos se são bons ou maus. Porque, sobretudo, é característico nesse fenômeno o que é capaz de convencer os incrédulos é poder reconhecer parentes e amigos entre os espíritos.
Mas, como podem os espíritos atestar sua presença, sua individualidade e permitir o julgamento de suas qualidades, senão falando? Sabe-se que a escrita pelos médios é um dos meios que eles empregam, desde que tem o meio de exprimir suas ideias. Podem dizer tudo o que querem, conforme o seu adiantamento. Dirão coisas mais ou menos boas, justas e profundas. Deixando a terra, não abdicaram do livre-arbítrio. Como todos os seres pensantes têm suas opiniões. Como entre os homens, os mais adiantados dão ensinamentos de alta moralidade, conselhos marcados pela mais profunda sabedoria. São esses ensinamentos e conselhos que, recolhidos e ordenados, constituem a doutrina espírita, ou dos espíritos. Se quiserdes, considerai essa doutrina não como uma revelação divina, mas como a expressão de uma opinião pessoal de tal ou qual espírito. A questão é saber se é boa ou má, justa ou falsa, racional ou lógica. A quem recorrer para isso? Para isto, né? Ao julgamento do indivíduo? Mesmo de alguns indivíduos? Não. Porque, dominados pelos preconceitos, pelos juízos antecipados ou pelos interesses pessoais, eles podem enganar-se. O único verdadeiro juiz é o público, porque aí não há interesses de camarilha, né? Em um grupo fechado. E porque nas massas há um bom senso inato, que não se engana. Diz a lógica sadia que a adoção de uma ideia ou de um princípio pela opinião geral é uma prova de que repousa sobre um fundo de verdade. Os espíritas nunca dizem, aqui, né? Eis uma doutrina saída da boca do próprio Deus, revelada a um só homem por meios prodigiosos, e que deve ser imponente ao gênero humano. Ao contrário, dizem, né? Aspas. Eis uma doutrina que não é nossa, e cujo mérito não reivindicamos. Aqui é interessante, né, Pereira, essa afirmação aqui, e o Kardec afirma, né, que os espíritos nunca dizem, e que se há algum espírito que diga, que pare de dizer, né, porque essa é a filosofia correta. Então nós temos aqui, né, em várias religiões, que o pessoal, ele encara a sua religião como a religião correta, né. Então a gente vê aí, né, dentro de tantas religiões que existem no mundo, algumas mais extremistas, assim, que diz, não, só existe a minha religião, só a minha é correta, porque veio da própria boca de Deus, etc. Né? Então, o Espiritismo, ele não é fundado, não foi criado por Kardec, não foi criado por um só espírito. Né? Apesar de, ali no livro do o Evangelho segundo o Espiritismo, nós termos a figura central do Espírito de verdade, ao qual nós julgamos, né, ser o próprio Jesus, e ele não fez também, né, ele não ditou tudo sozinho. São vários espíritos que colaboram com aquela obra. Então, é uma doutrina de vários espíritos superiores que se comunicaram, né, e deixaram para nós essas informações. Então, é sempre bom, né, relembrar isso, para que as pessoas não incorram no erro de achar que o espiritismo é a doutrina de um espírito, né? Então, ela não é um espírito, mas foram vários espíritos
que ajudaram na codificação e que continuam até hoje, né, nas obras psicografadas aí de vários médiuns, trazendo ensinamentos para nós, né, para a nossa melhoria, né, porque o Espiritismo é exatamente isso, é conhecimento para nossa melhoria. Como Kardec ali afirmou nas respostas anteriores, ele não vem derrogar nenhuma lei natural. Então, tudo aquilo que é trazido nessas obras, por mais que pareça coisa nova, coisa que nunca foi falado ou estudado, ele não é nada fora do que aquilo das leis naturais de Deus. Só que, como na maioria das situações, a ciência, ela estudava e ainda estuda, né? É pouca abertura que se tem para a questão espiritual. Então, a ciência, ela ainda estuda do ponto de vista material, e a maioria das religiões, eles têm como, nos espíritos, na comunicabilidade, algo como se fosse um demônio, então nunca se avançou muito nesse quesito. E só se avançou nesse novo conhecimento, né, com o advento ali do espiritismo pela codificação ali de Kardec. Não que isso nunca acontecesse, acontecia muito, mas como eu falei, a ciência não dava olhos e a religião achava que era coisa do demônio. Então se atrasou muito, nós temos essa concepção que determinadas religiões atrasaram muito a evolução, né, dos seres aqui reencarnados, do nosso próprio orbe, pelo fato de fazer vista grossa a esse conhecimento. Então, esse ensinamento de vários espíritos é o que nos auxilia hoje no dia a dia, né? Até a utilização do Espírito de Verdade, que está presente em toda a obra, no livro dos Espíritos, todas as obras estão aí do lado do Espírito da Verdade, demonstra isso que está colocando o texto. Porque, veja bem, aqui não estamos questionando a pureza, a elevação de Jesus. Mas, se ele coloca que fosse Jesus, aí tinha individualidade, né? Vai Jesus, o nome. Mesmo que fosse ele, coordenado ele está dizendo que esse, é por isso que ele colocou espírito de verdade, que transcende, que não é dele, é uma coisa muito além. Não sei se você lembra o raciocínio. Então, eu demorei muito para compreender isso e depois eu entendi exatamente isso. Por quê, né? Por que Jesus não chegou a Jesus? E daí, em individualidade, né? Até nisso ele teve a humildade, né? Para isso é humildade, de falar, por mais que é ele que está transmitindo, ele que está coordenando, mas o que ele está colocando aqui que não é dele, é a verdade, né? Que a verdade transcende, né? É muito maior que isso. Então, aí já demonstra a grandiosidade até do que está sendo colocado aí, né? Não vai verificar o nome, né? Podia dizer Deus. Um colocou Deus, aí o Espírito coloca Jesus, né? Ficaria uma coisa meia, né? Quer dizer, aí ele já veio, ó, Espírito de verdade, que é uma coisa muito mais que isso. Não, olha, perfeita a tua colocação. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista e incorporo agora em mais um conhecimento meu. É interessante esse estudo para ver o quanto a gente pega de insights, né? Porque não existe palavra solta, né? Não existe uma palavra sem sentido dentro da doutrina, principalmente pelo fato de que ela foi feita, né, por espíritos superiores que detêm todo o conhecimento. Na verdade, os espíritos eles até sofriam para conseguir exprimir o seu conhecimento, dado ao nosso atraso ainda intelectual e não ter palavras suficientes para conseguir compreender. Mas nós sabemos que em toda a doutrina, às vezes uma palavra, ela pode significar muito mais, né, do que uma simples palavra. E olha que interessante o que o Pereira falou. O próprio Jesus, que nós entendemos que era Jesus, ele não veio com o nome Jesus, ou com o nome Yeshua, né, lá do hebraico e tal, mas ele veio com o nome de Espírito de Verdade, né, e pela explicação que o Pereira já deu. Mas veja que interessante, porque Jesus, ele se tornou um ser perfeito, ele não nasceu perfeito. Jesus, ele não era um espírito escolhido diferente do que nós somos. O que nos diferencia de Jesus foi já a grande caminhada que ele já teve em reencarnações sucessivas e com certeza o grande esforço de melhoria, né, e evolução que ele empregou em toda a sua vida, que o transformou, né, em um Cristo.
o ensinamento que ele passa não é um ensinamento dele, é um ensinamento da verdade, certo? Então, com certeza, aqui essa explicação no Pereira nos ajuda muito a entender. Por quê? Porque o que ele nos passa, o que ele passou na época que ele esteve encarnado aqui na Terra, não era um ensinamento dele, mas um ensinamento que ele aprendeu durante todas as suas sucessivas vidas até se tornar um ser perfeito. E não sendo o ensinamento dele, não tem por que ser uma religião dele. Olha que interessante, você vê, né? Não é uma religião dele, mas e mesmo porque o Espiritismo não é uma religião. Então não é um ensinamento do Cristo, mas um ensinamento da verdade, né? E a verdade está em quem? Em Deus. Então é um ensinamento do próprio Deus. Interessante essa tua colocação, Pereira. Perfeita. Porque senão a gente dizer assim, ó, eis a saída, uma doutrina saída da boca de Jesus. Nós estamos questionando que eu estou falando de Deus, né? Então, não faz sentido nenhum o texto que estava escrito aqui, que a doutrina que nós não reivindicamos. Entendeu? Ninguém reivindica isso. Né? Então, se a gente analisar o texto, ia acontecer bem isso mesmo. Por que você... Ah, não, porque foi o próprio Jesus que ia criar uma polêmica nada disso, porque todo mundo falando. Né? Ah, isso aqui é Deus, isso aqui foi Jesus. Então, a hora que ele teve essa grandiosidade, né? Claro, né? A perfeição que ele colocou, de poder dizer isso, que na realidade não é dele mesmo. Ele colocou. É uma coisa que transcende, né? Na verdade, é a verdade, não é de uma pessoa. Não pode ser assim, né? É o que nós estamos solicitando aqui hoje, né? Adotamos lá, porque a achamos racional, aquilo que ele colocou anteriormente ali. Atribuir-lhe a origem, se quiser, de Deus, ó, dos espíritos ou dos homens. Examinai-a, se elas vos convier. Adotai, caso contrário, pode ponder de lado. Impossível ser menos absurdo. O Espiritismo, pois, não vem usurpar a religião. Ele não se impõe, não vem forçar consciência, quer dos católicos, quer dos protestantes ou dos judeus. Apresenta-se e diz: aceitai-lhe, se lhe achai bom. É culpa dos espíritas que acham bom? Se nele encontram a solução do que em vão os procuravam alhures, se dele extraímos consolações que nos tornam felizes, que dissipam os terrores do futuro, acalmam as angústias das dúvidas e dão coragem para o presente? Exatamente isso, né? E veja que interessante. Fazendo a pergunta, Kardec já apresentou tudo o que o Espiritismo apresenta, né? Por quê? Porque as pessoas que adentram e começam a compreender, eles vão tendo essa tranquilidade, né, de que a morte não é o fim, de que a doença, ela, assim, às vezes, na maioria das vezes, ela é um resgate, ou é uma bênção de Deus para que nós não incorramos em errar ainda mais, né? Então, essa tranquilidade, né, essa última pergunta que ele fez é interessante, ó, se dele do Espiritismo, extraímos consolações que nos tornam felizes, que dissipam os terrores do futuro, acalmam as angústias da dúvida e dão coragem para o presente, então é errado o que ele faz? Então, as pessoas que vêm, né, vêm pelo que ele oferece, né, por esse ensinamento, essa elucidação aí das coisas que normalmente não se trabalham em outros lugares. Então, não tem como. E é interessante que ele fala também que o Espiritismo ele não vai se opor, ele não vai exigir que a pessoa saia da religião que está para entender essas compreensões. O que eu sempre trago aqui no estudo é que se você quer continuar na tua religião e ir no Espiritismo, tudo bem, não tem problema. O que vai acontecer é que, na medida que você for se aprofundando nos estudos, aquele ensinamento que você tem na tua religião, né, mais tradicional, mais ortodoxa, ele vai se confrontar com o ensinamento que tem no Espiritismo. Se para você tudo bem, se você consegue entender aquilo do Espiritismo e ir lá na sua religião, né, os dogmas que tem lá, e ainda assim
respeitar e tudo mais, e continuar seguindo, tudo bem. Mas vai haver um confronto, né? E aí é nesse momento que a pessoa toma aquela decisão. Ou segue o espiritismo ou prefere continuar na religião dela. Né? E isso foi um fator, né? Comentamos aqui já, que eu vim também de minha família, é tudo ligado à igreja do catolicismo, né? Então, até a idade aí de... até na adolescência, você tinha que seguir a igreja católica, porque a família, né? A família é presente, então você participa de todos aqueles processos, né? Desde o batismo, consagração, todos aqueles rituais, né, que tem que fazer. E aquilo me incomodava muito. O que me incomodava muito é exatamente as questões das perguntas. Porque você não poderia perguntar coisas assim que você não entendia. Você vai perguntar assim, por que é isso? Bom, não, isso é porque, como você colocou do sogra, né? Isso aqui é assim porque Deus não cabe a você questionar. Isso me irritava muito, né? E o Espiritismo, ao contrário, ele instiga a pergunta. Então, se você pode perguntar à vontade, tem que perguntar, né? E o Kardec, isso é uma característica da filosofia, por isso que eu gosto muito da parte da filosofia, que é perguntando que você tem a resposta e que você responde, né? Ao contrário, porque poderia responder com afirmação, né? E se você fazer isso dentro seja dos evangélicos ou do catolicismo, vai ser sempre uma afirmação, é assim, 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 porque está escrito lá no tal, 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 e acabou, né? Não vai te dar essa condição de você refletir, que ele fala aí, né? De você analisar se faz sentido ou não. Por isso que é uma doutrina racional. O que disse? Eu aceito ou não, analisa. Que ajuda, que nem colocou anteriormente, que ajuda as pessoas, consome as pessoas, perfeito. Se não te gosta, gosta mais do outro, gosta mais do ritual, perfeito também. Né? Então, essa é o diferencial que faz, às vezes, a gente adentrar, que você colocou, né? Para o espiritismo é as perguntas e as respostas, né? Tudo tem pergunta e resposta. E vamos dando continuidade. Olha aí, ó. Ele não se dirige àqueles a quem bastam as crenças católicas, ou outras, mas àqueles aos quais elas não satisfazem completamente, ou delas divertem. Em vez de não crer mais em nada, ele os leva a crer em alguma coisa e a crer com temor. O Espiritismo não quer ser posto pelo lado e conduz pelos meios que lhes são próprios, os que se afastam. Se repelirdes, eles serão forçados a ficar das contas. No íntimo de vossa alma e da vossa consciência, dizei para eles, seria preferível ser ateu. Ser ateu, sabe? Perguntam, em que milagres nos apoiamos para julgarmos boa doutrina espírita? Julgamos-la boa, não só porque é nossa opinião, mas também a de milhões de outros que pensam como nós. Porque leva a crença àqueles que não acreditavam, porque tornam boas as pessoas que eram más. Porque dá coragem nas misérias da vida. O milagre é a rapidez da sua propagação inaudita. Né? Nos faz registro, né, das doutrinas filosóficas. É ter feito em poucos anos a volta ao mundo e se haver implantado em todos os países, em todas as classes da sociedade. É ter progredido a despeito de tudo quanto foi feito para a defesa. É de ter derrubado as barreiras que lhe opõem a encontrar um acréscimo de força nessas mesmas barreiras. É isso. O caráter de uma utopia, uma ideia falsa, pode encontrar alguns partidários, mas não terá senão uma existência efêmera e circunscrita. Perde terreno em vez de conquistar, ao passo que o Espiritismo ganha em vez de perder.
Quando vemos germinar em toda parte, acolhido com benefício da providência, é porque lá está o Deus. Eis o verdadeiro milagre. Que o julgamos suficiente para garantir o seu futuro. Direi que aos vossos olhos, ele não tem um caráter providencial, mas um caráter anônimo. Livre de ter essa opinião. O essencial é que ele marche. Apenas diremos se uma coisa se estabelecesse universalmente pelo poder do demônio, e malgrado, né, apesar dele, os esforços dos que dizem agir em nome de Deus, isso poderia levar certas pessoas a crer que o demônio é mais poderoso que a providência. Queres milagre? Eis um que nos envia um dos nossos correspondentes da Argélia. Então, vamos ver agora a correspondente aqui de Argélia. O Sr. P, antigo oficial, era um dos mais rudes incrédulos. Tinha fanatismo da falta de religião. E, antes de Proudhon, já dizia, Deus é o mal. Em outras palavras, não admitia nenhum Deus e só reconhecia o nada. Quando ouvi em busca do vosso o livro dos Espíritos, imaginei que ele fosse coroar a sua leitura com alguma elucubração, análise, né? Tá? Como era costume de eu seu fazer contra os padres e até contra os cristãos. Não me parecia possível que um ateísmo tão inveterado pudesse ser curado algum dia. E, no entanto, o livro dos Espíritos fez esse milagre. Se conhecesseis aquele homem, como eu conheço, ficarias orgulhoso de vossa obra e encararíeis o fato com o vosso maior sucesso. Aqui todos se admiram. Entretanto, quando se é iniciado na palavra da verdade, não há de que se surpreender naturalmente após a refutação. Fecha aspas aí, né? Aí o Kardec continua. Não faz mal acrescentar que o nosso correspondente é um jornalista. E ele também professava opiniões muito pouca espiritualistas e menos ainda espírita. Era ele pegá-lo à força para lhe impor a crença em Deus e na alma? Não. Não é provável que ele se prestasse a isso? Fascinaram-se à vista de algum fenômeno religioso? Também não. Porquanto ele nada viu como manifestação. Apenas leu, compreendeu, encontrou o raciocínio lógico e acreditou. Direis que esta e tantas outras obras sejam obras do diabo? Assim é, o diabo tem uma estranha política de dar armas contra si mesmo e é muito inábil, deixando escapar os que ele mantinha em suas regras. Por que não fizesse esse milagre? Sereis então menos forte que o diabo para fazer crer em Deus? Outra questão, por favor. Enquanto era ateu e blasfemador, aquele senhor estava danado para a eternidade? Sem nenhuma dúvida. Só um comentário que antes de passar, né, Pereira? Eu gosto desse comentário que você faz e como a gente nunca sabe onde esse vídeo vai chegar, né? Essas aulas vão chegar, às vezes são pessoas que pegam esse vídeo pela primeira vez e olham e assistem. É interessante essa questão pelo fato de que, né, acreditava-se que qualquer comunicação espiritual era comunicação do demônio, né?
E o que Kardec sempre traz é essa questão, mas espera aí, então se o demônio, nas comunicações, ele incita ao bem, então ele não é um demônio tão ruim, né? Porque se o demônio tem que ser a oposição de Deus, que é amor, o demônio tem que ser o ódio. Se Deus, né, é justo, o demônio tem que ser injusto, né? Então, como pode o demônio fazer alguma coisa boa? Se o espiritismo é uma doutrina que veio dos espíritos, e no caso, como aqui é explanificado, veio do demônio, como pode essa doutrina incitar ao bem, incitar ao amor, à ajuda, à caridade, etc., né? Então, como Kardec traz, não estaria o demônio criando, dando armas para que as pessoas se afastassem dele mesmo? Então é bem interessante essa questão e a gente sempre traz aqui isso, que pode ocorrer, às vezes, né, de alguma pessoa escutar na sua religião, mas o espiritismo é coisa do diabo, é coisa que não presta. Mas peraí, como que não presta se aqui a gente prega o bem, a ajuda e a caridade? Então não tem como ser do demônio uma coisa que é boa, sendo que o diabo em si seria a falta das coisas boas, né? Então, essa é a primeira, uma resposta que se dá, né, para essas pessoas que têm esse preconceito e não tem como responder ela de forma contrária. Isso é muito comum hoje ainda, né? Principalmente nos protestantes, nas linhas mais fanáticas, né? Não todos, né? Mas a primeira coisa que eles colocam, isso é coisa do diabo, né? Que é a doutrina do diabo, não sei o que, do demônio. Falam, é muito comum isso. Agora, veja bem, olha o que o Espiritismo coloca. Não é fora do Espiritismo, não tá fora da caridade, né? Então, se os Espíritos ajudam tanto, faz tanto, né? Que só prega o bem. Como é que pode ser do diabo, né? Mas, infelizmente, as pessoas com medo de perder seus adeptos conheçam o outro lado, guiam-se através do medo, né? Nem lê, nem estude. O Espiritismo era o contrário, fala, leia o livro. Se alguém vê um livro lá, o Kardec era isso, estudava. Você sabe que nós estudamos o Céu e Inferno, como ele estudava todos os evangélicos, o evangelho completo, como é que fala lá da igreja, lá, tudo aquilo. Estudava profundamente. Por exemplo, dizia, não estuda aquilo lá, porque isso aí nunca foi falar isso. Estude, analise, né? Vê se faz sentido ou não. Só que ele fala, não, nem, você nem lê isso. Você sabe que às vezes eu tenho aqui dentro de casa, aqui no meu apartamento, tem o meu livro dos Espíritos, fica até na mesa, que está aqui perto de mim, tempo aqui, né? E aí um dia chegou uma pessoa para fazer um serviço para mim, olhando assim, olhou assim, né? O livro dos Espíritos. Aí, nossa, você gosta disso? Sabe essas coisas assim, né? O que tem de errado, né? Você vê como é que as pessoas têm esse preconceito, porque para elas, que a pessoa é bem ligada à evangélica, né? Para ela, isso é uma coisa do demônio, uma coisa assim que não pode nem se tocar, né? Nem se ver, né? Então, já dá a interpretação errada de você, né? Você está dizendo errado. Isso é muito comum, né? Você imagina isso, né? Isso você vem aqui na minha sala, aqui, uma coisa aqui, eu deixo. Às vezes eu estou estudando, fico em cima da mesa, guardando o livro, né? E tem o livro dos médios, né? Céu e Inferno, eu falo, mas céu, né? Às vezes as pessoas chegam aqui para fazer alguma coisa ou para conversar. Olha, assim, pessoas que eu vejo, né? Eu não tenho tanta, não te conhece. A pessoa já olhou assim, rapaz, você fazer um serviço para mim, para elétrica ali, para ajeitar umas coisas ali, ficou olhando assim, outra ali. Eu já percebi, falei, eu não quis detalhes, mérito, né? Eu mocinho assim e tal, né? Sou espírita e tal. Mas você vê como é que ainda existe esse preconceito e como que as pessoas colocam essas questões assim para as pessoas, né? É, e eu não costumo dizer assim que eu sou espírita logo de cara, sabe? Também não, mas Às vezes você está conversando com alguma pessoa, a pessoa começa a conversar com você, daí ela puxa né? Sempre aparece um assunto ou outro assim na questão da religião e eu vou complementando, né? Que nem esses dias foi um senhor lá conversar comigo, né? Daí contando, tinha feito uma cirurgia e tudo mais, né? Ele, mas com a graça de Deus eu vou, né? Vou continuar e tal. Eu falei, com certeza vai. Eu falei, Deus nunca dá um fardo maior, né? Do que a gente pode carregar. E aí, e fomos conversando, daí ele, né, falando e tal, e eu complementando, né, as coisas, o conhecimento que ele tinha, eu complementava, mas sempre com essa visão religiosa que nós temos, né? Porque o espiritismo, apesar dele ser uma filosofia, uma ciência, ele é uma filosofia, uma ciência com cunho religioso.
né? E quem gosta de estudar, vai estudar o Evangelho também, porque nós temos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, né, a moral de Cristo. E tudo que é ensinado no livro dos Espíritos, ele não foge do que é ensinado na igreja. Ele só dá uma explicação um pouco mais completa. E aí, conversando, vai conversando, né? E aí, às vezes, né, quando eu sinto a necessidade, ou quando a pessoa me pergunta, né? Se ela me pergunta, às vezes eu fico quieto ou falo, mas às vezes a pessoa me pergunta, mas e você, que religião que você é? Porque a pessoa já pensa, né? Ou é evangélico ou é católico, né? Aí eu falo espírita. Aí a pessoa dá aquele susto, né? Mas peraí, como que pode ele ter respondido, né? Todas essas questões, ter conversado bem de forma religiosa e ser espírita? Ué, porque o espiritismo tem esse cunho religioso, né? Lógico que às vezes numa conversa assim mais informal, assim, mais superficial com a pessoa, eu não vou entrar em todas essas questões da reencarnação, da comunicabilidade, mas às vezes não precisa. Aquele assunto que está sendo tratado, eu não preciso adentrar em toda uma questão de plano espiritual e etc. Né? Às vezes, só naquela questão básica da moral do Cristo, ele já ajuda a pessoa. Né? E aí, com o passar do tempo, se você se reencontra mais com essa pessoa e etc., aí você pode trazer essa questão do espiritismo. Né? Então, o que vai ser benéfico não é você dizer que é espírita, mas sim você levar o consolo do espiritismo à pessoa que precisa. Né? É verdade. Vamos lá. Agora, em vossa opinião, ele foi convertido a Deus por intermédio do demônio? Ainda é danado? Apoiamos que, crendo em Deus, em sua alma, na vida futura, feliz ou infeliz, ele se torne, em virtude dessa crença, melhor que era. E não adota inteiramente, ao pé da letra, a interpretação de todos os dogmas. Que até mesmo, repito, alguns deles. Ainda danado? Se disser sim, a crença em Deus para nada lhe serve. Se disser não, em que se torna a massa? Fora da igreja não há salvação. Diz o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Eu falei agora. Credes que aquele Senhor vacilará entre as duas? Uma queima, outra salva. A escolha não parece duvidosa. Perfeito, né, Kardec? Perfeito, porque ele vai criando um cenário, né, que você não tem como responder de outra forma. Então era esse senhor P, era uma pessoa ateu, né, não acreditava em nada, fazia impropérios ali contra padres, contra pastores, né, lia os livros só para contradizer eles, né, então era uma pessoa inteligente, né, ele lia os livros para debater com eles, e quando estudou ali o livro dos Espíritos, ele se tornou uma pessoa diferente. E aí Kardec vem dizendo, e o Kardec até é interessante porque ele complementa aqui dizendo, nem que ele não aceite tudo do que está escrito ali. Ele continua sendo danado, né, condenado, da mesma forma quando ele era, quando não acreditava em nada. E não tem como conceber isso. Né? Se uma pessoa tem uma simples mudança para o bem, é óbvio que ela vai ter uma recompensa pelaquela mudança. Ela saiu, né, de uma condição ruim e mudou, mesmo que seja simples, 5%. Mas é 5% que ela se tornou bem, né? E aí Kardec complementa isso. Então, mesmo que ele não aceite todas as coisas, né, que ele repila alguns deles, ele ainda vai ser condenado, né? E aí que ele vem com o fechamento do raciocínio. Ó. Então, se você disser, não, ele mudou um pouco, mas não mudou tudo, então ele vai, sim, ser condenado. Então, para que serve a crença no Deus? Né? Se ele acredita em parte do que ele acreditou em Deus, não vai ajudar a ele a não ser condenado. E aí, se ele disser não, então ele não vai ser. Por quê? Porque ele melhorou um pouquinho, apesar do livro que ele leu não ser um livro. Vamos pegar aqui a religião católica, por exemplo. Apesar do livro que ele leu não ser da religião católica, ele deu uma mudada. Então, ele não vai ser condenado.
Bom, se você respondeu Deus, então já perde aquele dogma que era assim, ó, se você não está na igreja, você não está salvo, né? Kardec já colocou numa sinuca de bico. E é por isso que o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque você não precisa estar no Espiritismo para ser salvo. Você não precisa estar no catolicismo, no protestantismo, no hinduísmo ou qualquer outra religião. Mas você precisa ter a caridade dentro de si, que não é inerente a uma religião, exatamente como a gente falou anteriormente. A caridade, ela não vem de Jesus, não vem de Maomé, não vem de Buda. A caridade vem de Deus, que é o ser único, assim como a verdade. Então, ela sempre existiu, independente da pessoa que é, né, o modelo ali de cada religião. E essa é a parte importante do Espiritismo. Que se você não tem a necessidade de ir no Espiritismo, mas é uma pessoa caridosa, que ajuda, que oferta o bem, tá ótimo. Talvez você nem precise mais de nenhuma religião daqui para frente. Por quê? Porque você já se tornou uma pessoa boa sem a necessidade dos ensinamentos que nos impelem a ser bom, né? E às vezes ela está naquela outra religião ali, até para influenciar a mudança das pessoas que estão ali fora. Né? Ela talvez até a missão dela, né? Ela reencarna, fala, vou ficar próxima lá da igreja católica, do conservadorismo, para até ajudar essas pessoas, despertar essas pessoas a mudança. Entende? E aí, às vezes, há essa necessidade, né? E eu já vejo essa influência, pessoa, Pereira, de menor tamanho, que é uma pessoa no meio da família que é toda daquela religião, entende? Então, às vezes, tem uma família que é toda de uma religião. Aí tem uma pessoa que chega ali, né, que é de outra religião. Possivelmente ele não vai converter, entre aspas, porque o espiritismo não converte ninguém, mas possivelmente ele não vai mudar o pensamento de todo mundo, mas pelo menos vai trazer uma nova perspectiva, uma nova interpretação daquilo que eles têm, né? E às vezes é essa nova interpretação que vai ajudar eles, numa próxima reencarnação, vir mais propenso a aceitar esses ensinamentos. Porque se assim não fosse, né, a pessoa ia reencarnar ainda ferrenho, né? Vamos pegar assim, aquelas religiões mais ortodoxas, tipo o judaísmo, né? Então, se ele não tem nenhuma abertura para conhecer o que é o espiritismo, é muito pouco provável que numa próxima reencarnação ele tenha essa aceitação, né? Por quê? Porque ele ainda tem aquela religião mais tradicional muito enraizada. Então, às vezes, a presença de uma pessoa nisso, né, com essa nova perspectiva, ela não vai mudar, mas ela vai dar aquele plantio, aquela centelha, né, diferente, que é o que pode ajudar ele nas próximas reencarnações, ou até mesmo nessa reencarnação. Né? Tais ideias, como toda ideia nova, contrariam certas pessoas, certos hábitos e mesmo certos interesses, como, como as estradas de ferro contrariaram os alugadores de cavalos, de postas, transporte por cavalos, né? E os que tinham medo. Como uma revolução contrária a certas opiniões, com, como, a, como uma revolução contrária a certas opiniões. Como a imprensa contrariou os copistas, como o cristianismo contrariou os sacerdotes pagãos. Mas o que fazer quando uma coisa se estabelece, queiramos ou não, por sua própria força, e é aceita pela generalidade? Forçoso é tomar o partido e, como Maomé, dizer que o que deve, ou dizer que o que é, deve. Faríeis se o Espiritismo tornasse crença universal? Referiríeis todos os que a admitem? Direis que isso não acontecerá, que tal fato, enfim. Mas o que faríeis se isso acontecesse? Pode-se deter esse impulso? Para isso seria preciso deter não o homem, mas os espíritos, e impedi-los de falar. Queimar não um livro, mas as ideias.
impedir que os médios escrevam. Esse é o espírito. Essa parte é bem interessante também, porque não é o fato de você não acreditar que faz que aquilo não exista. Então, não é o fato, por exemplo, vamos pegar ali na parte passada, né, onde até o exemplo que ele colocou ali, né, não é o fato de você ter medo de andar de trem que impediu que os trilhos dos trens fossem fabricados, a máquina, né, o maquinista, os vagões fossem feitos e, naquela época, transformasse o modal de transporte, que era exclusivamente por cavalos e passou a ser por trens, né? Então, não é o fato de que eu não acredito em alguma explicação do espiritismo, como, por exemplo, a habitabilidade dos mundos. Né? O que é a habitabilidade dos mundos? Quer dizer que existem outros planetas com espíritos lá encarnados, que podem ter a nossa constituição física, se o planeta for na mesma condição nossa, né, com os elementos químicos do nosso planeta, como pode ter outra constituição física se o planeta for de outra constituição. Ah, nossa, mas que estranho. Então os extraterrestres podem ser daquela forma como os filmes mostram? Ora, se ele é de um outro planeta, cuja os elementos químicos para formar um corpo adaptável naquela região, é necessário ser daquela forma, vai ser daquela forma. Porque aqui na Terra nós já vemos isso. O corpo dos animais terrestres, eles não são diferentes do corpo dos animais aquáticos, né? O corpo dos animais que voam não são diferentes do corpo dos animais que só ficam em terra, dos que rastejam. Então, eles se adaptam ao meio, né, em que eles vivem. Então, não é o fato de assim, eu não acredito que existe vida em outro planeta e tudo mais. Não é o fato de você não acreditar que isso não vai acontecer. Então, é isso que o Kardec vem dizendo, ó. Para isso, seria preciso deter. Então, eu não quero acreditar no espiritismo. Não existe esse negócio de espírito se comunicando, não existe nada. Então, para isso, seria preciso deter não um homem. Por quê? Porque não é só um espírito que se comunica, mas os espíritos em geral. Como que eu vou fazer para impedir ele de falar? Então, eu mato o médium. Não adianta matar um médium, porque não é só um médium. Não adianta queimar um livro, mas teria que queimar toda uma ideia e impedir que os médiums escrevessem e se multiplicassem. Não tem como deter. Né? Então não é o fato de você não acreditar que aquilo não existe. Mas se a gente partir hoje para outra colocação, fazendo para a nossa atualidade, a humanidade já está passando por uma transformação grande, que até um certo tempo atrás, também nas épocas das barbáries, aí depois até recentemente, o que eles faziam? Eles fechavam um país, um povo lá, através de proibindo tudo, né? Hoje, fala proibindo a internet, proibindo não sei o que e tal, para manipular as pessoas. E hoje, o que eles tentam? Eles tentam, de qualquer maneira, proibir o acesso às informações. Né? Não é isso que as ideias chegam. Mas, quando a ideia existe, aí que está a grandiosidade de Deus, ela não chega só para um, chega em vários lugares. Né? Então, você pode tentar fazer isso, você pode tentar proibir o acesso às informações, mas hoje a coisa fica muito difícil, ele segura até para certo ponto, mas chega, é o que ele está dizendo. Você vai queimar tudo, vai matar todo mundo. Daqui a pouco você vai matar todo mundo que é contra. Chega um ponto que isso aí não tem como. Como é que você vai fechar tudo? Você, entendeu? É um momento que não tem como. Né? Então, a coisa se... Quando chega o momento da virada, isso não tem como, né? As ideias vão chegando, ela vai chegando em vários pontos, em várias coisas assim que fica impossível. Se acontece e Deus permite que isso chega, vamos dizer assim, em um certo ponto, tem que dar a impressão que está tudo sem controle, esqueça. O nosso mestre Jesus está no lembre da terra, entendeu? Se essas coisas acontecem, é para que realmente possa, vamos dizer assim, começar a mexer o joio do trigo, né? Que fala, né? Mexer para tirar, para separar, que nada que está um do outro. Mas mais cedo ou mais tarde não tem como, né? Não tem como resistir. A gente percebe isso aí. Esse dia atrás até a gente estava comentando aí sobre algumas questões, aí nós estamos comentando de certos ministros, de certos políticos,
Tipo, que faz, quando aprender, manda fazer isso e tal. Mas aí eu vi uma análise de uma pessoa, não sei se era espírito, não, mas assim, mas quem que está preso e quem está solto? Não? Uma pessoa, às vezes, que está presa, mas a ideia dela está fazendo mais efeito do que a pessoa que está citando as ordens, que ela pode estar solta, mas está presa, né? Presa no seu gabinete, não pode, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Chega um ponto que isso não se sustenta, né? A questão é, aonde é que está o limite de tudo isso? Né? Até quando vai chegar isso? Isso nós não sabemos, né? Mas pode ter certeza que chega um momento que essas coisas viram, não tem como suportar isso, né? Não tem como segurar, né? Bom, aqui não é querendo entrar em. Nós estamos apenas comparando em relação ao que ele está falando, de questão de impedir de falar, de, né, de queimar livros, coisas assim. Então, isso não se sustenta. Né? Então, um dos nossos correspondentes nos escreveu de uma cidade, do departamento de Turner, nosso cura, o pároco lá do Fernando, faz propaganda por nós. No púlpito, ele lança impropérios contra o espiritismo, que diz ele, não passa de obra do demônio. Quase que me apontou como sumo sacerdote da doutrina em nossa cidade. E agradeço no fundo do coração, pois assim ele me fornece a ocasião para falar do assunto com aquele que ainda não o conhece, não conhece, e que me abordam para saber que hoje os médiuns abundam nesse, o resultado é idêntico em toda parte onde quiserem gritar contra. Atualmente, a ideia espírita está lançada. É acolhida porque agrada. Vai do palácio à choupana, e você pode julgar do efeito das tentativas futuras pelo que têm sido feitas para sufocar. Em resumo, para estabelecer o espiritismo não reivindica a ação de nenhum de lá. Não quer mudar em nada a ordem das coisas. Procurou e encontrou a causa de certos fenômenos indevidamente repudiados de sobrenaturais. Então, em vez de apoiar-se no sobrenatural, ou repudia por conta própria, dirige-se ao coração e à razão. A lógica lhe abriu o caminho. A lógica o conduzirá a Porto Seguro. Isso é uma antecipação da resposta que devemos em procura da cura do Somorozu. Deixemos agora que fale os espíritos. Apresentada a questão acima, eis algumas das respostas obtidas por meio de diferentes médios. E acho que aqui a gente deixa para a próxima, Pereira. Porque agora, então, ele fez, né, Kardec fez toda uma explicação, né, trouxe até ali informações de pessoas ateias, né, pessoas que não acreditavam em Deus, para demonstrar, né, que o Espiritismo não precisa de milagre. Vamos tratar aqui como exemplo, não precisa abrir o Mar Vermelho, né, para que as pessoas acreditem no Espiritismo, mas a própria mudança de um ateu para uma pessoa que começa a acreditar em Deus, que é milagre maior que isso, né? Esse é o verdadeiro milagre. E agora Kardec vai trazer, agora aqui para concluir esse estudo, ele vai trazer algumas comunicações de espíritos tratando sobre o tema. Então, daqui a gente deixa para o próximo estudo, que ele vai fechar bem certinho com as comunicações e a gente consegue finalizar o texto de uma forma bem legal. E é isso aí, Pereira. Então, aí, meus amigos, mais uma reflexão. Como que o Leva colocou no início, aqui não é um estudo, né? Aqui não é transmitindo nenhum conhecimento, não. Estamos estudando, estamos debatendo e colocando as nossas opiniões. Então, como nós somos ainda espíritos imperfeitos, em processo evolutivo, muitas vezes podemos, bom, digamos assim, ultrapassar alguns conceitos, e alguns conceitos nossos possam não ser realmente profundos
Mas são as nossas opiniões, assim como devemos também sempre refletir sobre as opiniões, as ideias e as nossas comunicações espíritas quando recebemos. Mas a reflexão está aí, para que cada um possa analisar e, assim, decidir, né? Fazer as suas escolhas, prosseguimento, seu aprendizado. Mas sempre nós orientamos que as pessoas estudem mais, se aprofundem. Estude o livro dos Espíritos, que é Espiritismo, Sem Fé, livro dos Meios. Estude, reflita. E depois decida. Por isso, no dia de hoje, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudar a filosofia tão rica, tão profunda. Eu gosto de sempre repetir, Senhor, proporcione saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e serei. A filosofia espírita pode nos ajudar a compreender essa questão. Por isso, a nossa gratidão, nessa nossa experiência reencarnatória, estamos podendo ter contato, ou, pelo menos, nos aprofundarmos um pouquinho mais nesse estudo. Ao nosso Mestre Jesus, através do Evangelho e da própria filosofia espírita, que ele vem assim, como espírito de verdade, coordenar, trazer as suas experiências, seus conhecimentos, como espírito de verdade. Obrigado, Jesus. A todos os amigos espirituais que nos acompanham, teu nome, Anjo da Guarda, Santo Protetor, Vigilante, mas são aqueles amigos espirituais que nós escolhemos para nos ajudar no nosso processo evolutivo. E assim também desejamos a todos os nossos colegas que nos assistem boas reflexões. Uma boa tarde, uma boa noite, bom dia. Por raio horário, que Deus nos bendiga, desejamos sim força, coragem e vencer para prosseguir essa jornada de vida. Assim seja.